Estamos de volta com Boa Tarde CBN, 2h15. Agora chegou o nosso momento, nossa entrevista. O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina está completando 43 anos no dia 25 de maio e a gente recebe aqui, você que está acompanhando na live já pode ver, o Dr. Ciro Sonsini, que é presidente do CIMESC e traz mais detalhes sobre as demandas dessa entidade. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, agradecemos muito o convite. Conversaremos com os cidadãos e com os médicos que nos estiverem ouvindo. Doutor, a gente já começa falando, né, nesses 43 anos, no momento atual, quais são os principais desafios que a entidade tem acompanhado? A gente comentava até aqui anteriormente de entrar ao vivo, questão de salário, remuneração, o ambiente também para se trabalhar, o que se pode destacar? Sim, as condições de trabalho e tudo mais. Sim, isso entraria dentro do aspecto da valorização do médico, né, que é o nosso principal papel. Não é apenas defendê-lo em demandas e tudo mais, mas a valorização interessante. O médico é tão valorizado pela sociedade como um todo, inclusive em momentos de catástrofe e tudo mais, mas na prática é o promotor que tem uma carreira que assegura ele e a mulher promotora tudo o que tem de direito. O médico é PJ, o médico é contratado e demitido por WhatsApp, é o magistrado que tem 2 férias por ano, que é um absurdo, digo aqui, é um servidor público exatamente como o médico é. O médico tem 1 mês de férias, quando tem férias, quando ele é contratado. O magistrado tem 2, não faz nenhum sentido. Olhemos os deputados e tudo mais. Então, o médico é muito valorizado no seu trabalho, na sua profissão, mas ele não tem o reconhecimento legal, técnico da sociedade para que ele tenha tranquilidade na carreira. Dou um exemplo rápido. O Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul, a questão de um mês e meio atrás, trocou a sua administração. O administrador, ao invés de fazer a contratação dos médicos no pronto atendimento, contratou uma empresa e essa empresa é que passou a contratar os médicos. O contratar é tudo PJ, deixa o contratar entre aspas. O que aconteceu? Essa nova empresa dispensou, pelo contrato que tinham, 30 médicos. Tivessem 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos de casa. Porque ela foi buscar uma outra ideia e uma outra maneira. O sindicato foi lá, o que é que pode ser feito? Não, eles têm um contrato de pessoa jurídica que diz que em 30 dias o médico pode rescindir o contrato ou a empresa assim fazê-lo. E a empresa o fez, sem nenhuma sensibilidade com os colegas médicos. Então, a valorização do trabalho do médico a sociedade faz. Mas o arcabouço legal, aquele que teria que garantir a sua vida tranquila no trabalho, não é assegurado. Então, esse fato relatado é apenas um dentre tantos, não tanto aqui na capital, que a gente tem mais segurança com os vínculos empregatícios, mas no estado todo, o sindicato representa o estado todo, a valorização do médico é um grande desafio. E para o sindicato, qual é o ponto-chave? A dificuldade em atrair o jovem médico. Como qualquer entidade hoje que passa dificuldades para conseguir os seus filiados, que é quem sustenta a entidade. Então esse é outro desafio do sindicato, da diretoria que lá está, das diretorias que lá virão. Sensibilizar o jovem médico de que a vida é difícil, mas juntos, às vezes, a gente consegue ajudar e avançar. São os 2 desafios principais do sindicato hoje. Doutor, a gente fala aqui sempre na CBN, também na TV em reportagens, sobre a falta de médico, condições precárias, principalmente em hospitais administrados pelo Estado. Como é que é o papel do sindicato nesse sentido? Também, quando temos conhecimento, é reivindicar melhorias. Felizmente, no sindicato, nós também temos um grupo, uma diretoria, que já passou por ações administrativas, por cargos de direção, diretores clínicos, especialistas. Nós não somos crianças, então a gente sabe que fazer coisas não é fácil. Então o nosso papel é conversar, argumentar. Estivemos com a secretária Carmen da Saúde no dia 30 de abril, estivemos com a secretária Cristina
e com o prefeito Topázio na sexta-feira passada. Então, nós vamos conversar com os gestores, apresentando as pautas, os problemas e as condições para que as coisas sigam melhorando. Graças a vocês, da imprensa, a gente sabe, por exemplo, que na Carmela Dutra, que tinha um local para guardar o repouso das mulheres, enquanto estava ali, já foi tirado de lado e feito uma área definitiva muito mais adequada. Sabemos no infantil de que havia uma fila de espera muito grande e lá fora hoje tem o equipamento para acolher as pessoas que lá chegam. Então, o Estado vai se movimentando, nem sempre na velocidade que a gente imagina adequada, mas quando as condições de trabalho não são adequadas, a gente interage, dialoga e algumas vezes, poucas vezes, a gente busca outros caminhos, o do próprio Ministério Público, da Justiça, vai para um outro caminho que a democracia oferece. Doutor, a gente acompanha um caso específico que envolve o hospital universitário, que sofre alguns problemas constantemente, né? Recentemente a gente fez até matéria em relação aos leitos pediátricos também, que eram um problema sério. O senhor teve uma reunião recentemente com a reitoria, não foi? O que a gente pode trazer de atualização em relação àquela situação? E qual que é o problema mais grave que nesse momento o hospital universitário enfrenta? Nós tivemos com o reitor, sim, em diretoria, a questão de uns 20 dias atrás, até preocupados com o andamento das greves que haviam lá, de professores, dos técnicos administrativos e dos próprios médicos e demais servidores, também com indicativo, e não só indicativo, mas o fato de uma greve na assistência, né, o que atrapalhava muito mais a vida de todos, né, e fomos ao reitor pedindo que ele, que tem chaves que abrem portas em Brasília, buscasse solucionar em Brasília, porque nem todos os assuntos se resolvem aqui. A questão da pediatria, da ginecologia, há setores no HU que estão trabalhando de maneira referenciada apenas, por falta de médicos para cobrir as escalas de maneira plena. Isso também acontece com o Estado, onde também no Estado não há um concurso há muito tempo, então há áreas em que nós não conseguimos cobrir plenamente. Mas voltando ao HU, fomos fazer esse pedido a ele, que ele intercedesse. A EBSER, a empresa que administra os hospitais universitários no país, fez um concurso e está chamando médicos, inclusive para cá. É que o processo também é diferente da iniciativa privada. Você tem que chamar, ele tem um tempo para aparecer. Se ele não aparece, não comparece, não diz que vem, tu estás habilitado a chamar outro. Mas enquanto isso não se der, 30 dias, não pode chamar outro. Então o sistema é mais burocratizado. Esperamos que com essa abertura da EBSER e a chamada dos pediatras, dos obstetras e outros que foram também chamados, de que o HU consiga reequilibrar-se, respirar e abrir de fato as suas portas. Somos vasos comunicantes. Na hora que um microfone fecha, o outro vai ficar sobrecarregado. Se uma unidade limita, vai sobrar para outra, porque a população só cresce e procura a ajuda que é muito adequada. Então, tomara que o HU consiga resolver-se, nesse primeiro momento, pela contratação dos médicos e servidores. E aí é que vem a dificuldade. Contratam oferecendo o quê? Os valores que aqui estão. Bom, mas se eu ganho mais no Estado, eu ganho mais em São José, eu ainda não ganho mais na prefeitura, mas talvez ganhe daqui a pouco, eu não vou para lá. Então há também um desafio de que a remuneração seja, no mínimo, equivalente aos demais atores na cidade. E o HU, através da EBSER, não vem pagando valores que atraiam os médicos ou que os façam permanecer no HU. Quem paga melhor hoje, doutor? O Estado. Porque o Estado é algo raro no país inteiro. O Estado de Santa Catarina, além de ter para o médico, eu, anestesista do infantil, eu tenho o meu vencimento básico de um plano de cargos, o meu tempo de casa, insalubridade, tudo aquilo. Além disso, eu ganho a RPM, é uma produtividade, é um prolabore. Essa retribuição se dá na medida em que eu faça mais consulta, mais cirurgia, mais isso, mais anestesia, mais tal. Há uma série de critérios e parâmetros que fazem com que a remuneração do médico seja pelo valor fixo que ele recebe e mais a produtividade. Sempre merecendo ajustes.
nessa reunião com a secretária do final de abril, ficou acertado, e talvez agora em junho a gente tenha os ajustes necessários, porque às vezes a produtividade está contemplando determinado setor, em que ali não só o médico passou a ganhar mais, mas ele passou a ganhar mais porque ele passou a atender mais, a fazer mais, a ser mais resolutivo. Mas no outro setor não está tão assim. Então, é o ajuste de tempos em tempos necessário para ir se ajustando. Então, hoje, não são todos os médicos, mas a maioria dos médicos, e nós vimos isso por pesquisa, do Estado, tem uma remuneração melhor do que a dos parceiros que estão aqui na prefeitura ou nos outros locais. Lógico, mesma carga horária, né? Alguém que tenha 40 horas na universidade, isso, aquilo, às vezes tem alguns benefícios, mas no Estado geralmente são 20 horas de trabalho, e o médico tem essa chance, o que é muito bom, nós somos favoráveis a isso, uma remuneração básica e uma produtividade, porque as pessoas, os médicos são diferentes, tem um que vai fazer muito com aquilo, o outro faz o necessário com aquilo. Acredito que tem alguns que também não querem fazer muita coisa, porque o ser humano é assim, mas a maioria dos médicos é muito trabalhadora e cumpridora das suas tarefas. O senhor falou desse movimento, né, que o médico procura onde paga melhor, que é normal, de qualquer Sim. profissional faz isso. Esse é um dos temas, ou foi um dos temas da reunião com o prefeito e com Sim. a secretária? Até mesmo pelo fato de que, como é que se contrata hoje para o Estado ou a prefeitura, que seja um processo seletivo, em que o médico é chamado a se posiciona, mas isso é temporário. Hoje, no Estado de Santa Catarina, na SES, nós temos metade dos médicos em caráter temporário. Então, o fato dele não ter um concurso feito que lhe assegura longevidade faz com que ele mais facilmente migre de um local para outro. O apego dele àquele serviço não é tão grande, porque ele sabe que daqui a 6 meses vai vencer o contrato. Eu vou renovar ou não? Pode, uma vez sim, 2 não. Então, a falta de um concurso, foi falado também com a secretária, está afetando a vida das unidades, por não ter o médico com essa longevidade. O que é que significa o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, trocar repetidamente? Quem vem tem que ser treinado de novo. Tudo tem que ser feito de novo, até para ele conhecer o modo, ele faz isso, aquilo. Isso gera desgaste, e se a pessoa entrar e ficar, fica mais adequado, né, mais fácil. Né? Alguma novidade em relação ao concurso dessa reunião? Sim, até por uma... digamos assim, por uma interferência adequada do Ministério Público, o Estado foi instado a ter que fazer um concurso público para médicos, enfermeiros e tudo mais na SES, na Secretaria de Estado da Saúde. Então, esse andamento está em curso. Acredito também que em junho devemos ter alguma novidade. E por que junho? Foi o que nos disse a Secretaria, que está analisando isso já não apenas como vontade, mas como determinação, que o Ministério provocou a magistratura e a Justiça disse, tem que abrir concurso. Esperamos que isso se dê, ou pelo menos anunciado, agora em junho, com as datas depois que serão lançadas. Né? Agora, doutor, a gente fala sobre essa possibilidade de abertura de concursos, mas algumas gestões caminham por um lado oposto. Em Florianópolis, a prefeitura tem um posicionamento muito claro da colocação das organizações nas UPAs, por exemplo. Sim. A UPA Sul agora é esse o debate, a nova estrutura que será montada. Está no aeroporto. Exatamente, sim. Uma OS para ser colocada na gestão. Isso gera debate. De um lado, a prefeitura contesta que isso gera mais produtividade, mais efetividade da empresa. Por outro lado, tem quem diga que a remuneração é menor, o trabalho é maior, enfim, não é tão efetivo para a população. Hoje, já pensando numa realidade com o OS, por exemplo, lá no Jardim Atlântico, como é que o sindicato observa esses serviços? Eles estão funcionando da maneira como deveria ou poderia ser melhor, por exemplo, com o concursado? Talvez com relação ao serviço prestado, não se tem, a gente não tem reclamações, não tem notícias e tudo mais. A nossa queixa, reclamação, que fizemos inclusive à magistratura quando da abertura da UPA Continente. Agora nós estamos analisando a questão ligada à UPA Norte e à UPA Continente com essa nova etapa, a UPA Norte passando por uma OS, mas pelo seguinte aspecto, nós, o Sindicato dos Médicos, não tem nada contra OS. E nem a OS,
administrar alguma área de saúde. A FAES, que presta um excelente serviço no CEPOM, no SAMU, no EMOSC, é um OS. Nós somos parceiros, temos acordo coletivo firmado com ela em benefício dos médicos e segue, não tem problema. O problema é o S, ruim, desonesto, isso, aquilo, e aí todo mundo tem problema. Então, a maioria das OS funciona bem? Não. A maioria tem problemas. Então, talvez por isso fica um pouco esse preconceito, que não seria um preconceito, já seria um conceito firmado, de que a gestão por OS nem sempre é boa e tal. Eu dei um exemplo claro de uma empresa, a FAES, que faz um trabalho excelente na sua área, é OS. Como é que a FAES trabalha com a médica do SAMU? Ela é contratada exatamente como é o médico do SAMU. Lá na oeste do continente, e é o que nós estamos analisando para ver como é que ficou aqui no norte da ilha, não é assim. Se a contratação é por PJ, pessoa jurídica, significa que a médica grávida, quando ganhar bebê, não tem direito nenhum, mas a enfermeira tem, porque a enfermeira é contratada CLT. Então a nossa briga não é com a OS, é qual é a maneira que a OS está contratando. E se nós chegarmos à conclusão que a maneira realmente está sendo essa, precária, nós vamos ver se a justiça nos dá guarida em algum caminho. Não contra o fato de ser OS. A FAES é OS e contrata todos pela CLT, mas a outra não. Então, não temos nada contra o OS, repito, desde que contrate os médicos, como contrata os demais trabalhadores. Lá na UPA Continente, todos eram contratados, todos não. A limpeza, a vigilância, há áreas em que a gente entende que pode ter outro mecanismo. Mas na área da saúde, que é o foco primário de uma atenção numa UPA, as enfermeiras tinham contratos e quando ganharam o bebê ficavam 5 meses em casa, em benefício, inclusive, do bebê. A mulher médica não. Fica sem nada. Isso é, prefeito Topázio, além de tudo, uma insensibilidade absurda. Doutor, a gente já estouramos o tempo, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Criciúma ontem emitiu um alerta em relação ao número de casos de síndrome de doenças respiratórias. Blumenau, na semana passada, decretou situação de emergência por conta do SRAG. O inverno ainda não chegou e a gente sabe que no inverno é que os atendimentos aumentam, né? Sim. Como é que o sindicato vê a organização, se existe alguma organização para esses próximos meses? Bem que a gente vê, e eu fico pensando como é que tem doido que quer ser secretário de saúde, secretário municipal de saúde e tudo mais, porque esses problemas são recorrentes, porque nós temos o inverno que temos, as condições climáticas, temos as patologias, e não temos muitas estruturas novas surgindo para tudo que é canto. Felizmente agora vem o Hospital do Aeroporto, que eu acho que vai ajudar a cidade. E em Criciúma, a situação não é diferente daqui, né, Joinville, é a dificuldade de todo secretário, o sindicato acompanha, tenta ajudar, mas não somos os gestores, né? Mas a gente está sempre presente a tentar ajudar, porque não é fácil assumir essas funções. Doutor Ciro, alguma coisa, Zé? Não, eu ia só agradecer ao senhor, doutor Ciro Sonsini, que é presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Obrigado pela gentileza. Agradeço, parabéns a todos os médicos que participam do sindicato, que está de festa nesse mês de maio. Obrigada, sindicato. Obrigado. Obrigada, presidente. Até a próxima. Obrigado.